Ele tem autismo grave e há 15 anos vive acorrentado. Ei, olha o João Vitor aqui. Cauê tem 14 anos e antes dos dois, a família descobriu que ele era autista. Ei, Cauê. Uma em cada 59 crianças tem algum tipo de transtorno relacionado ao autismo. Esse é o número mais recente divulgado pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Profissão Repórter acompanha a dificuldade das famílias e das escolas para tratar esses autistas. A inclusão aqui é fictício. Quando se fala em autista, o que pensa? Então se bate no outro. E não é assim. Existem os graus de autismo, né? O Henry, ele está no autismo leve. O que foi? Você tá rindo? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito alegre. É que a mãe tentou a matrícula dele no estado, não conseguiu. E aí ela encontrou aqui. Parte e segunda-feira eu leio o final, tá? Eu tava virada pra lousa, explicando alguma coisa ou escrevendo. Quando eu virava, ele estava caído, convulsionando. Mas a senhora fica com ele na sala também? Fico na sala. Você sabe o que fazer? Pior que não, porque às vezes eu fico desesperada, né? O tratamento do Cauê com canabidiol começou há 3 anos. Cápsulas extraídas da maconha. O CBD acalmar ele. Vai tomar seu remédio? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Chegou nosso amigo aqui! Acabei de chegar da galáxia para ver esse meu amigo! Essa aqui é a concentração de uma caminhada que vai sair daqui a pouco. É uma caminhada para conscientização do autismo. Tem bastante gente. Hoje se sabe que são muitos os transtornos que compõem o espectro do autismo. Mas todos eles são distúrbios que comprometem o desenvolvimento cerebral na área da comunicação e da interação social. Os manifestantes tomam a Paulista. Meu objetivo aqui é encontrar histórias de crianças autistas matriculadas no ensino regular. A inclusão aqui é fictício, porque as crianças não têm a atenção necessária. Você teria que ter um preparo maior, os profissionais. Eu nem culpo eles, eu culpo o sistema. Ele tá na escola? Tá, também. Tem a lei, eles têm que obedecer à lei. A lei é de 2012 e garante aos autistas o acesso à educação. E mais, os que estiverem matriculados no ensino regular e comprovarem necessidade têm direito a um acompanhante especializado. Ele tem? Não, ele tem um cuidador. Posso falar com você rapidinho? A turma é eles 3 e a psicopedagoga é ela. São todos da mesma escola? E que atividade que a gente faz? Lições, leitura. Para eles se sociabilizarem muito bem, a gente depende de bons profissionais. Ainda temos que caminhar bastante em termos do sistema, né, da rede. Tem os recursos, ainda são escassos. E eu digo que a nossa escola ela tá um passo, né, à frente. Tudo bem? A gente se conheceu numa caminhada. Você foi caminhando e conheceu esse? Caminhada? Uma caminhada. Para autistas. Caraca, Luiz! A última palavra é bolacha. Me conta, professora, como é que é o Luiz na sala? O Luiz é tranquilo, ele interage, faz as atividades, ele tem uma fixação por acertar. No caso dele, não seria necessário uma estagiária. Vou encontrar agora o Henry, outro aluno da escola que estava na caminhada. É a nossa primeira vez que a gente veio na caminhada. Até o Albano falou assim, não, mas o Henry não precisa. Aí ele, não, eu sou autista, minha mãe, eu tenho alta. Ele mesmo falou que é autista. Nem parece autista é uma expressão que acontece, que a gente ouve muito, né? E que as mães de autista batalham para que isso não seja dito, porque
é um pouco ofensivo, no sentido de que não é porque não tem aquele estereótipo, porque quando se fala em autista, o que pensa? Ah, então se bate no outro, não olha, não tem contato, não interage, não tem empatia, e não é assim. Existem os graus de autismo, né? O Henry, ele está no autismo leve. O futebol, na verdade, foi o que desenvolveu ele nessa interação. Quer falar comigo? Eu agradeço pela minha mãe que está assistindo agora. E... O que foi? Você tá rindo, Brian? É por causa que eu tô com muita emoção. Você é besta pra mim. Por que você tá emocionado, hein? Por causa que eu amo minha mãe, é por causa que tá assistindo isso. Todo mundo tá assistindo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito alegre. Eu gosto muito dessa escola. É que a mãe traz na trajetória uma dificuldade assim mesmo. Ela tentou a matrícula dele no estado, não conseguiu, e aí ela encontrou aqui. É porque veio esse negócio de diagnóstico de autismo, né, que ele tem. Diz que o dele é o mais grave, né, que é severo. André não fala. Hoje ele está com 30 anos. Desde que foi diagnosticado, há mais de 25 anos, nunca passou por um tratamento específico para o autismo. E não frequentou a escola por falta de um acompanhante especializado. Ele não agride ninguém, ele só agride ele mesmo. Ele tá com o braço com uma corrente, né? De 15 para 16 anos, ele começou a se bater muito. A orelha dele tá deformada, né, de tanto de vida ele bater. A boca dele que ele mordeu, né? Bate, filha. Isso aí é o dia inteiro, viu? Ele grita que você não sabe mais o que faz, você dá uma coisa, você dá outra. Então é assim. O Ministério Público, a Justiça e a equipe de saúde de Fernandópolis sabem que Marisa mantém o filho acorrentado. Ela já internou André 2 vezes. Na última, ele passou mais de 3 meses numa clínica psiquiátrica. Assim, não virou nada, né? Porque ele veio do mesmo jeito, né? E lá ele ficava também amarrado. Ele toma esse. Esse aqui ele toma 2 de manhã e 2 à noite. Entre antipsicóticos e calmantes, André toma 12 comprimidos por dia, receitados por médicos da prefeitura que vêm até a casa dele 1 vez por mês. Com o calmante ele tá desse jeito. Há mais de 10 anos, Marisa parou de trabalhar para cuidar do filho. A família vive com um salário mínimo que recebe do INSS. É o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas com deficiência. A mãe vai fazer papá. Vou fazer papá pra ele. Vamos lá. Assim que Marisa vai para a cozinha, André consegue se soltar. Aí você tem que ficar ligeiro. Não é porque... Não, eu vou te dar. Você tem que se virar nos 30. Olha. Vem aqui, vem. O que você tá comendo? Não, come frango cru, André. Durante mais de 40 minutos, acompanhamos dezenas de autoagressões de André. Peraí, tá bom, André? A senhora sente que ele entende esse cuidado que a senhora tem por ele? Um pouquinho ele entende, sim. Uhum. Ele me cheira muito, ele me beija, me abraça. Durante essa reportagem, eu acho que surgiu uma questão muito importante, que é da exposição do André. São imagens muito fortes, né? Você tem razão, estou impressionado, é muito triste. Fico pensando nessa mãe, o que ela está vivendo ali, tentando ajudar o filho. Eu sou a favor da exposição, porque a mãe que mais poderia ficar preocupada com uma exposição dessa, ela quer isso, ela entende que isso é bom, na tentativa de ajudar o filho, além desse esforço gigantesco dela, né? Ela deve sofrer muito ver o filho assim. Tem uma cena, eu acho, que ajuda a convencer de que é importante expor essa cena como você mostrou, que ele pede, ele quer isso, os dois sabem que é a única maneira que eles têm de viver. Se eu não colocar, ele não dorme, porque ele sabe que ele vai se bater, que ele vai se morder, que ele já manda, ele mesmo pede. Tá bom com a mãe? Pronto?
Então, acho que é legal essa reportagem para alertar quem tem a obrigação de cuidar, de dar essa assistência, para atentar para essa situação que certamente atinge quem é o mais pobre, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de recurso. É muito fácil criticar esse tipo de coisa, mas coloque-se no lugar dessa mãe, que tem um filho extremamente agitado, muito comprometido e que não tem acesso a nenhum outro tipo de tratamento. Algumas vezes, por pior que pareça essa conduta, é a única que essa família tem. Quem tem autismo severo geralmente não fala, tem deficiência intelectual grave e é socialmente isolado. Já no caso de grau moderado, a pessoa pode até falar, mas tem dificuldade de comunicação e de compreensão, além de pouca interação social. Nos pacientes de autismo leve, as dificuldades de comunicação e interação social são menores. Qual é o tratamento indicado para autismo? O único tratamento que tem eficácia científica, ou seja, tem comprovação, são as terapias chamadas comportamentais, em que é um trabalho feito por psicólogos que tentam modificar o comportamento da criança no sentido de diminuir os comportamentos inadequados e melhorar os adequados. O ideal é você começar tratamento antes dos 3 anos, mas em qualquer momento você pode melhorar algumas condições dessa pessoa. Não há caso perdido. Oi, Bruno. Tudo bem? Natália. Bruno Fernando também tem 30 anos e, assim como o André, foi diagnosticado com autismo severo por volta dos 4 anos de idade. Mas desde os 5, frequenta essa fundação na Grande São Paulo que só atende autistas. Todos os dias eles chegam de manhã e eles começam a montar todas as atividades que eles vão fazer desde a chegada até a hora de ir embora. Ele sabe ler? Não, ele não sabe ler, ele codifica as imagens. Que ele vai montar uma frase pra mim. Eu quero água. O que o Bruno vai fazer agora? Eu vi que ele já tá saindo. De limpeza do colchão. Olha aqui pra mim. Você vai limpar o colchão, tá bom? Eles sem trabalho, eles sem atividade, eles ficam transtornados. Se você tem um monte de coisa para fazer, então eu acho que a sua vida tem sentido. Então precisa dar sentido à vida desses meninos. Por que vocês ensinam o Bruno a limpar um colchão? Seria como você dormir e arrumar a sua cama. Ó, arruma aqui, ó. Você trocou. Eu quero água. Muito bem, vai lá beber. Estou acompanhando crianças com autismo matriculadas em escolas regulares de São Paulo. Com licença. Olá. O autismo é 4 vezes mais frequente entre os meninos. Tudo bem? Olha essa camerona enorme. Kevin tem autismo severo e, assim como todos os alunos com necessidades especiais, ele frequenta essa sala de recursos no contraturno. Oi, eu sou o Bob. Bob? É o Bob. Foi com esse vídeo que ele começou a falar mais e buscar o contato visual, que era um comportamento que ele não tinha. Na aula regular ele tem alguém que acompanha ele? Agora ele está com uma moça, no que a prefeitura tem, são estagiárias, estudantes de pedagogia, também vem precisando da orientação dos professores. Você acaba falando com elas? A gente tenta articular de uma forma que seja semanal ou quinzenal, que eu fique em um horário com elas. É o suficiente? Não é, mas no momento é o recurso dessa forma que a prefeitura dispõe e não tem para todos. Na manhã seguinte, voltamos à escola para acompanhar uma aula regular do Kevin. Os 3 porquinhos pobres. O autor é Érico Veríssimo, tá? Cauane é a estagiária que há 1 mês acompanha o Kevin na sala. Ele ficou 4 meses sem acompanhamento. Kevin, vamos sentar? Vamos sentar? É comum ele ficar em pé na aula? Sim, é comum. Ele senta bem raramente mesmo. Que era o melhor poeta do mundo. E tudo bem. Ou você acha que os alunos se distraem? Não, eu acho que eles já estão acostumados. Por exemplo, quando a menina não estava, ele convulsionava, assim. Às vezes eu estava virada para a lousa, explicando alguma coisa ou escrevendo. Quando eu virava, ele estava caído, convulsionando. Já teve dia de falar assim, se eu chegar lá e ele não estiver vivo. Teve vezes dele chegar aqui, a cabecinha aqui assim cortada, porque bateu na pedra, bateu. Aí não tem um acompanhante. Você acha que uma professora ela vai dar conta de 30 alunos na sala e um especial no meio? É muito difícil para os professores.
Essa aqui é a sala do Nicolas. Licença. Licença, posso acompanhar um pouquinho da sua aula? Pode. Obrigada, a gente vai ficar aqui no cantinho, tá? Nicolas também é autista severo, mas está acompanhado há mais tempo. Faz 1 ano e meio que a estagiária Andréia está com ele. Quando eu cheguei, ele não fazia isso. Ele não tinha pinça, ele não falava bastante, ele não folheava. Então, assim, ele avançou bastante. Ele era mais nervoso, ele não ficava sentadinho no lugar dele, porque o professor não dá conta, né? E antes ele não tinha ninguém para acompanhá-lo. Não. Aqui, ó, bola. Essa é a escola do Cauê, ele estuda no horário normal junto com as outras crianças. Quando o Cauê veio para o colégio, foi um grande desafio, porque o Cauê tinha uma super, hiper sensibilidade auditiva, se mordia. O que mais tem aqui, barulho de criança. É, exatamente. Cauê tem 14 anos e antes dos 2, a família descobriu que ele era autista e optou por só tratá-lo com terapias comportamentais. Os pais nunca aceitaram dar remédios para conter as crises. Basicamente, o efeito que ele causa nos autistas é um efeito calmante. É um estado acalmado um pouco... letárgico. Letárgico e tem várias consequências de longo prazo que não são legais. O efeito é muito mais para o autista parar de incomodar do que para a gente realmente o que vai ser o melhor para o desenvolvimento dele. Há 3 anos, Cauê começou um tratamento alternativo. O que mudou desde que o Cauê passou a tomar medicação à base de canabidiol? Ele consegue se concentrar, até inclusive a relação com os colegas melhorou bastante, a gente percebe ele mais tranquilo. Ei, olha o João Vitor aqui, ó, Cauê. Ó o João. O canabidiol, ou CBD, é um dos princípios ativos da planta cannabis, a maconha. Em 2015, a Anvisa liberou o uso terapêutico do CBD, que passou a fazer parte da lista de substâncias controladas. Como é que tá? Gosta de tudo muito organizado. Os brinquedos tá e tal. Tudo no lugar certo. Olha a quantidade de brinquedos e de personagens de desenho animado aqui. Ele adora. O tratamento do Cauê com canabidiol começou há 3 anos. A família tem autorização da Anvisa para importar legalmente o remédio. Ele entrou na puberdade. E aí que veio a questão do CBD agir mais também para acalmar ele. Esse é o remédio. Esse é o remédio dele. É em comprimidos, hein? É. Posso olhar, Rob? Claro. Tá tudo em inglês, né? Porque é importado, é. O medicamento comprado nos Estados Unidos custa R$ 1.700 por mês. São cápsulas de maconha, extraídas da maconha. Extra strength, né? Que é uma concentração mais forte, né? Ele toma 3 ao dia, uma de manhã, uma antes de ir para a escola e uma à noite. Também evita de ter convulsão. O Cauê já teve alguns episódios convulsivos e é muito desesperador. Vamos tomar seu remédio? Quando ele está nervoso, quando ele tem crises, ele bate a cabeça no chão. Mas continua, apesar da medicação. Tem momentos que ele tem, mas muito menos agora. Na sessão de musicoterapia que ele frequenta uma vez por semana, nós testemunhamos pela primeira vez uma dessas crises do Cauê. Mão na cabeça. Onde é que tá? Mas o Cauê, você vê que ele já tá com as orelhas bem vermelhas, de tanto que ele fica aflito, coçando as orelhas, batendo. Acho que tá um pouco nervoso. O que me chamou um pouco a atenção é o seguinte, é que acho que você mesmo comentou, ou o pessoal da escola, que barulhos às vezes deixam um pouco estressado. E aqui é uma barulheira só, mas ele fica tranquilo de vez em quando. Pois é, às vezes fica, mas eu acho que quando entra esse tipo de percussão mais alta, não é legal não. Essa sessão, acho que foi demais pro Cauê, eles estão indo embora, vou deixar um pouco eles também, né? Vai começar agora a aula da tarde. Você sempre acompanha o Thiago? Sempre eu tô com ele. Ao contrário do que possa parecer, Maria não é estagiária de pedagogia. Mas a senhora fica com ele na sala também? Fico na sala, mas eu não venho todos os dias, né? Porque pra mim é muito corrido ficar com ele, né? Ela é mãe do Thiago e vem para a escola com o filho porque não há uma estagiária para acompanhá-lo. Thiago tem 13 anos e esta é uma sala do 7º ano.
Você sabe o que fazer? De que maneira você pode ajudá-lo na sala? Não, pior que não, porque às vezes eu fico desesperada, né? Porque, tipo assim, eu falo, nossa, onde que eu posso ajudar o meu filho, né? Mãe vai ter que sair agora, você vai ficar sozinho. E vocês tentam conversar com ele ou é difícil? De vez em quando, né? Bem difícil. Infelizmente, como eu sou já específico de disciplina, eu não tenho uma base formativa para lidar com isso. Vamos fazer silêncio para a chamada. Rian. Assim como o Thiago, Rian não tem uma estagiária para acompanhá-lo. Ele não para sentado, não. Ele tem um potencial que, se não tiver alguém que ajude, a gente não consegue explorar esse potencial inteiro. Ele está dissolvido na água. De acordo com a professora, uma equipe da prefeitura veio no começo de maio avaliar se Rian precisava ou não de uma estagiária. Fizeram várias perguntas assim relacionadas a se ele foge, se ele bate. Ele não tem esses comportamentos. Então aí não veio. Disseram que não tem uma pessoa para ficar com ele, não. Segundo a prefeitura, existem hoje 3.200 alunos com algum grau de autismo na rede municipal de São Paulo e 2.700 estagiários contratados. Secretário, na escola onde a gente gravou, nem todos os alunos autistas têm um acompanhante em sala, né? E muitos deles precisariam desse acompanhante. E esse é um direito deles, né? Garantido por lei. E por que isso não acontece? Há correntes que acreditam que esta é a melhor solução. Outras correntes defendem que o apoio deve estar ao lado do professor para que o aluno possa ter autonomia, porque é muito comum que o pai ache que ele precisa, entendeu? E o pai não está assim, não é que ele está exagerando no entendimento, nada disso, é porque ele acredita que seria mais importante ou seria mais válido para o filho. Mas é que, de fato, alguns alunos não têm condição... Não, tem casos que a gente reconhece. Não tem condição nenhuma de ficarem ali numa sala de aula sem nenhum apoio. O grande desafio é exatamente enxergar quais são os casos mais complexos, né, de maior severidade, para que a gente possa atendê-lo conforme a sua necessidade. A prefeitura diz que pretende contratar mais 200 estagiários, mas ainda não deu um prazo. Já falaram pra mim que eu sou muito protetora, que eu não solto o Rian, que eu tenho que soltar ele, mas soltar como? Como que eu vou soltar uma criança que não tem maldade, não tem malícia, é um bebê grande? É porque envolve dinheiro, se fosse de gratuito eu já tinha liberado tudo isso. Como tem que pagar, mexe em cofres públicos, eles não liberam. Então, hoje nós vamos pintar uma telinha. Bruno é um dos 31 alunos dessa fundação especializada no tratamento de autistas na Grande São Paulo. Agora, então, o Bruno vai comer, vai almoçar. Parte do tratamento de Bruno é paga pela Prefeitura de Cotia. Ele e a maioria dos alunos são bolsistas. O custo mensal é de R$ 4.600. Por quê? Porque isso inclui uma mão de obra especializada e são muitos profissionais para poucos alunos. 31 alunos e 47 funcionários. Está pedindo agora o computador. Ele vai assistir vídeo. Eu quero o computador. Vamos lá pegar? Eu coloco o endereço da casa dele, ele vai ver a rua da casa dele e ele gosta. Ó, se você filmar de frente, você vai perceber que ele está sorrindo. Ele tá feliz? Sim, porque ele tá vendo a casa dele. Tudo bem? Gostou? Toca aí então. Já é final da tarde e o Bruno vai para casa. O monitor vai acompanhá-lo e a gente vai junto para ver como é que é a rotina dele em casa. Tá entrando aqui, ó. Bruno mora com a mãe, o padrasto e a avó, que o criou desde bebê. Ele já foi agressivo com a senhora alguma vez? Depois, ele empurrava a gente, ele batia. Hoje... Tinha um quartinho ali, porque a gente não estava mais conseguindo conter ele. A gente tinha que trancar ele aqui. Era outra janela que ele detonou toda. Sacudia muito, muito, muito. A gente colocava os travesseiros. Vocês colocavam um travesseiro onde? Pra ele não bater a cabeça na parede. Isso era todos os dias. Todo dia assim? Às vezes era a noite toda. A gente usava camisa de força, ou amarrava ele com alguma corda. Tanto que eu peguei trauma de ficar com ele sozinha. A escola diferencia demais, porque coisas que a gente não consegue entrar no mundo dele. Aí a escola entrou com psicólogo, pedagogo. Conseguimos chegar a esse resultado dele estar
praticamente social. Ele mesmo pega o remédio. Bruno toma todos os dias um antipsicótico e um calmante para controlar a ansiedade. Agora o Bruno vai tomar banho. O banho foi uma coisa que foi ensinada lá. Bruno terminou o banho. Agora vai preparar a cama e se organizar para dormir. E ele faz tudo sozinho. Ele é totalmente independente da forma Ele tá procurando, não tem nada aí. Ele não fala assim, vai embora, ele vai dando sinais. Então acho que a entrevista acabou, né? Na nossa volta a Fernandópolis, no interior de São Paulo, encontramos Marisa, a mãe de André, em uma das raras vezes que sai de casa. Enquanto ela vai ao mercado, o vizinho fica de olho em André. Ele tem autismo grave e há 15 anos vive acorrentado. Pronto, André, cheguei. Tá bom? Ó o que a mãe comprou. Ó. Ó o arroz que você gosta, ó. Ó. Então senta aí pra você comer, senta. Quando os médicos falaram que o seu filho é autista, eles passaram alguma orientação? Como que você pode cuidar de um filho autista? Não, eu só dava remédio, calmante pra acalmar ele. Esse aqui ele toma Na minha visita anterior, Marisa me mostrou os 12 comprimidos que André toma por dia. Esse aqui ele toma um de manhã e um à noite. Então, dona Marisa vai dar banho no André agora. Tá tomando banho? Toma banho eu e você junto, né, André? Quantos banhos desse o André toma por dia? Ele toma uns 4, 5 por dia. Importar medicamentos à base de maconha pode custar até quase R$2.000 por mês, o que é obviamente muito distante da realidade de muitas famílias brasileiras. Então a gente veio conhecer uma família que tem um filho com autismo que depende de uma associação aqui em João Pessoa para conseguir o medicamento. Ih, tá dormindo ainda? Depois que ele começou a fazer o tratamento com cannabis, ele tá bem melhor, porque ele não dormia, ele passava 2, 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir? Com certeza, e ainda me batia. A gente acordou ele. Luan tem 8 anos e é o caçula dos 5 filhos de Eliane. Quando ele tinha 4, a família começou a notar atrasos no desenvolvimento dele. O caso dele é moderado. Mas mesmo assim tinha muita agressão. Isso aqui é o seu braço. Era. Cheio de arranhão, com marca de sangue e tudo, né? Até roxo, né? É mordida, que ele me mordia muito. Há 6 meses, Luan começou o tratamento com cannabis. Venda proibida, que é importante. E aqui diz a composição: fitocannabinoides, tem CBD, que é um dos componentes, e 0,5% de THC. Ou seja, aqui nesse óleo tem um pouco de THC, que é uma discussão entre os médicos, enfim. O THC, tetrahidrocannabinol, é a substância da maconha que pode provocar efeitos psicotrópicos. A Anvisa só admite o uso do THC em concentrações controladas. Então, vocês não pagam nada por esse medicamento? Não, eu não teria condições. O óleo que Luan recebe é produzido por essa associação aqui de João Pessoa. Vocês seguem sendo a única associação com autorização para produzir e distribuir maconha medicinal? Infelizmente, né, Júlio? A gente quer que outras associações também nasçam e cresçam, né? Elas estão prontas para colher? Então, sim. A gente vai colher agora na lua cheia. Sabe quantos pacientes autistas vocês atendem? 140, mais ou menos, hoje. Nos últimos 3 anos, o número de médicos que receitam remédios à base de cannabis no Brasil quase triplicou. Há 6 anos, esse médico de Belo Horizonte prescreve o CBD e o THC para diversos problemas de saúde, inclusive para controlar crises em autistas. Por que receitar maconha para os pacientes com autismo? Olha, existem vários motivos que me levaram inicialmente a fazer essa aposta. Mas hoje eu receito porque eu tenho algumas centenas de pacientes atendidos no Brasil todo e mais de 200 registros de familiares de pacientes mostrando os resultados. Comparado com os medicamentos padrão hoje utilizados para o autismo, os resultados são em geral melhores, uns 72%, 75% de melhora em fala. Se você for levantar os trabalhos que existem na literatura,
Em relação ao autismo, eles são pouquíssimos, de alguns autores específicos, e são relatos de caso. É o tipo de trabalho com menor índice de confiabilidade que você tem. No estudo publicado na revista Nature no ano passado, cientistas israelenses avaliaram 188 autistas que usaram medicamentos à base de maconha por 2 anos. 30% relataram uma melhora significativa, outros 54% uma moderada e 15% não sentiram diferença após o tratamento. Mas tem uma resposta, não tem? Ainda que o estudo, se eu faço algumas críticas... Eu não posso falar que tem resposta. A minha experiência tem que ser replicada por diversos pesquisadores em diferentes partes, sob situações diferentes. Luan é atendido numa associação que recebe outras 30 crianças. Chegou o Luan veio da escola direto para cá. Quantas que estão recebendo medicamentação à base de cannabis? 8. A gente está entrevistando muitos médicos e pesquisadores que estão estudando isso, e tem estudos, vários, mas não tem esse estudo de longo prazo, né? Isso causa algum tipo de pé atrás com vocês? Olha, inicialmente até que sim, mas depois que a gente começou a ver as crianças melhorando, então a gente viu que a gente tem que tentar. No próximo bloco, localizamos uma dessas associações que produzem óleo de cannabis de forma clandestina. Todo dia a gente acorda com medo de ser preso. E o que dizem os profissionais que atendem André? A gente atende todo o Brasil, né? Então, os funcionários aqui estão empacotando os óleos e a gente consegue ver que só pelos selos dos Correios, que aqui tem Rio de Janeiro, Brasília. A Abrace, na Paraíba, é a única que tem autorização da Justiça para plantar maconha medicinal. Daqui a 2 dias estará disponível no site da Anvisa uma consulta pública para discutir o registro de produtos e o cultivo da maconha para fins medicinais. Localizamos uma associação que produz óleo de cannabis de forma clandestina. Eles permitiram que nós mostrássemos a produção, mas sem identificar o local e quem trabalha aqui. A flor da maconha, ela vem assim, da plantação. A gente compra ela através de vendedores locais que pegam o interior do estado. E aí você vai triturar essa... E o que você pensa dessa situação, tendo que usar traficantes? Todo dia a gente acorda com medo de ser preso. São quantos pacientes que dependem do óleo produzido aqui? Hoje a gente tem uma média de quase 100 famílias, 40% a 60% mães e pais de autistas. E eu também estou vendo que, apesar do esforço de vocês, aqui é uma produção muito artesanal, a gente está numa cozinha. Artesanal. Olha lá, panela elétrica de arroz. Por esse motivo, a gente não pode garantir um padrão. Quando você está falando do óleo artesanal, a gente já não sabe do que está falando. E eu acho que isso mostra exatamente uma coisa que as pessoas querem negar, que é a falta de importância que se dá a esses quadros. Por que com saúde mental eu posso tentar qualquer negócio? Olha, eu acredito que hoje, dos meus pacientes, menos de 10% faz uso por vias legais. É muito mais barato, muito mais acessível. Mas muito mais sem controle também, né? É uma planta, é um fitoterápico, é de baixa toxicidade. Infelizmente, a gente não pode hoje chamar um farmacêutico e produzir um laboratório por causa da questão legal. Tudo que impede a gente de fazer algo realmente profissional é um impedimento legal. Cerca de uma vez por mês, profissionais do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de Fernandópolis fazem uma visita à casa do André e da dona Marisa. Eu consegui autorização para acompanhar uma delas. Profissionais do CAPS chegando. A equipe tem uma médica com especialização em saúde mental, uma psicóloga e um enfermeiro. Eu acompanho o André há um pouco menos de 2 anos, que eu assumi o CAPS, e ele tem um diagnóstico de autismo, é um autismo grave, né? A autoagressividade dele é muito grande, né? E a gente tenta controlar os sintomas. O André tá mais calmo hoje, Marisa? É, tá mais quieto. André, o que foi? André... A cada 15 dias, um enfermeiro vem aplicar uma injeção para controlar a agitação e agressividade de André, além dos 12 comprimidos de calmantes e antipsicóticos que André toma todos os dias. É um caso até chocante, né? E a gente até teve uma conversa em rede discutindo sobre um caso com a promotoria,
né? E diante da situação do André, entende-se que é uma forma de proteção para ele, né? Porque eles mas dentro do que a gente percebe, né, de direitos humanos, não é uma forma. Mas dentro do quadro do André, hoje a gente não consegue ver uma outra alternativa. As visitas normalmente não passam de 15 minutos. Servem para avaliar como estão as condições básicas de saúde do André. Ele é medicado, mas não teve um tratamento multidisciplinar. Por que isso? Eu acredito que pelo próprio quadro do André, de não conseguir, e de assim, a questão também da dificuldade que tem pelo público que a gente atende, pela demanda. Então hoje eu não conseguiria trazer um profissional aqui para atender só o André, entendeu? As atividades que a gente oferece é lá na unidade. E a gente tem que considerar que a época que ele foi diagnosticado, pouco se sabia e pouco se fazia, né? Então, nem sempre a gente pode falar que houve uma negligência. Ele tinha uma agressividade grande, que o convívio com outras crianças seria difícil. A gente visitou uma fundação em São Paulo que eles tratam autistas severos adultos como o André. Foi lá que a gente conheceu o Bruno, que tem a mesma idade e um histórico de agressividade semelhante ao do André. A gente usava camisa de força, ou amarrava ele com alguma corda. Por que é tão difícil de encontrar uma instituição que faça esse trabalho? Eu acho que é principalmente por causa do custo. Isso não interessa ao poder público o atendimento dessas pessoas. Principalmente o autista severo. Há mais ou menos 2 meses, eu estou tentando entrar em contato com a Prefeitura de Fernandópolis para saber o que pode ser feito pelo André. Eu acho que o município fez tudo que era possível para o André. Pela legislação, se o município não tem recursos para oferecer um tratamento multidisciplinar de qualidade completo, a rede pública deveria pagar por esse serviço. Por que isso não foi feito? Eu acho que o município não foi provocado. Então, infelizmente, nós não conseguimos oferecer 100% para a população de todos os processos terapêuticos de ponta que existe. Por quê? Porque hoje existe uma questão econômica e os outros acessos às outras necessidades da população. A gente assim não vive, né? A gente vegeta, né? Quer dormir? Então vamos. Você viu a diferença que é tratado ou não e a alegria deles em saber que eles são produtivos. Então, tudo isso eu acho que mudaria a vida não só desse menino autista, mas como da própria família.